campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje estaremos abordando o tema orientação religiosa na família, que será apresentado pela Lorena. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Queridos amigos, queridos irmãos, a nossa conversa hoje é sobre a orientação religiosa na família. Nós ficamos, em alguns momentos, tão absorvidos por atender às nossas necessidades materiais que não percebemos o quanto é essencial cuidarmos também da orientação religiosa na nossa família. Em geral, nós pensamos já nas crianças, que desde cedo nós podemos e devemos despertar nelas a questão da espiritualidade, desde de criança conversarmos sobre isso, fazermos prece, explicarmos por que fazemos essa conversa com Deus, que Deus é nosso Pai, que nos protege sempre, o quanto que em momentos difíceis a prece nos auxilia, o quanto precisamos agradecer a todo o bem que sempre recebemos. Mas a orientação religiosa é para toda a família, porque alguns de nós somos despertados para isso mais tarde, mas para podermos fomentar isso na nossa família e preservarmos e estimularmos aqueles que somos espíritas, fazer o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, quem quer faz mais, quem pode, né? Mas ter aquele momento em que a família toda conversa sobre um trecho do Evangelho, termos esse hábito das orações antes das refeições e nos darmos conta que Deus mora dentro de nós. Então não é tão difícil quanto parece nós fazermos isso, porque não é criar alguma coisa nova, é despertar o que já está ali dentro de nós. À medida em que começamos a falar, as crianças recebem bem e mesmo nós, adultos, precisamos dedicar um tempo para falar sobre isso. Alguns pensam às vezes e até colocam isso em palavras que o melhor é deixar a criança, o adolescente seguir e quando ele for adulto ele escolhe a religião que ele quiser. Claro que ele poderá fazer isso quando ele for adulto. Nós daremos a orientação religiosa que temos na nossa família, no nosso lar, e ele, quando for adulto, poderá escolher aquela que se adapta mais com o seu íntimo. Mas nós não fazemos isso, por exemplo, com os cuidados de saúde, com os cuidados de educação. A gente não deixa a criança ficar adulta para então ela cuidar da sua educação. Ou esperarmos a criança adolescer para cuidar da saúde dela, ou adultecer para cuidar da saúde dela. Nós vamos cuidando disso, então com a mesma naturalidade. Cuidarmos das questões de espiritualidade, com a mesma seriedade, com o mesmo comprometimento, em especial as casas espíritas, e mesmo em outras religiões tem assim... No caso das casas espíritas, a evangelização infanto-juvenil, que é um reforço, aquele dia na semana em que as crianças e os jovens vão para a casa espírita com esse objetivo da evangelização. Então, elas vão conhecer um pouco mais da vida de Jesus, das questões da espiritualidade, e serem estimuladas à prece, ao cuidado do seu espírito, mas é um reforço, porque a base toda precisa ser feita no lar, por aqueles que convivemos uns com os outros. Nós, muitas vezes, os adultos, nós adultos, que acabamos nos evangelizando ao levar as crianças
para evangelização? Quantos de nós estavam afastados dessas questões de espiritualidade e em função de levar um filho, um neto, um sobrinho, um afilhado para evangelização, acabamos também nós nos evangelizando, porque também ficamos cuidando da nossa espiritualidade enquanto as crianças e os jovens estão lá na sua aula de evangelização. E isso não é só uma questão assim do aspecto religioso, mas o aspecto científico, que é são duas das partes do tripé da nossa doutrina espírita, que tem o aspecto religioso, filosófico e o científico. A ciência já nos comprova há muito o quanto que a espiritualidade produz efeitos no nosso corpo físico. Existem exames de imagens cerebrais que mostram o quanto que se altera a imagem cerebral, o fluxo sanguíneo, quando estamos em prece, assim como a ciência já prova o quanto que as questões da espiritualidade podem nos proteger do ponto de vista de saúde mental. Porque aqueles que temos essa questão trabalhada em nós, fomentada em nós carregamos esperança. Porque é isso, a espiritualidade é mercadora de esperança. Então, sempre que alguma coisa grave nos acontece, nós sabemos que Deus está cuidando de tudo, que tudo vai dar certo, que nós encontraremos soluções para as dificuldades, que estaremos amparados por Deus, que encontraremos consolações para as nossas dores, para as nossas angústias, que tudo passa. Então, essa certeza impede que nós nos desesperemos, impede que façamos processos depressivos, e a ciência também já tem mostrado o quanto que protege contra o suicídio e mesmo contra o uso e abuso e dependência de drogas, de álcool, de cigarro. Por quê? Porque quando nos sentimos desesperados, quando achamos que a vida acaba aqui e perdemos o sentido da vida, então por que não abreviar a vida? Mas quando nós já entendemos que a vida segue, que o que passamos aqui é uma escola, que tudo o que conseguimos aprender aqui nos facilitará a caminhada para frente, que aqui é só uma colheita de semeaduras anteriores, então isso tudo nos faz seguir em frente, com passos firmes, nunca pensar em desistir de viver. E também não buscar o refúgio no álcool, nas drogas, no cigarro, não perdermos o equilíbrio. E muitas vezes nós dedicamos tão pouco tempo para cuidar do nosso espírito, da nossa orientação do espírito, quando é só o espírito que permanece. Nós deixaremos tudo aqui, todas as nossas conquistas materiais, inclusive o nosso corpo, que serve de morada para o nosso espírito nessa encarnação. Vamos deixar tudo. E na maior parte do tempo não ficamos lembrando disso. A ideia é que nós possamos nos despertar para isso, para cuidar de nós mesmos, para cuidar da orientação religiosa dos nossos lares e sobremaneira de podermos despertar isso nas nossas crianças, nos nossos jovens que têm longos desafios vida fora, que eles possam caminhar na certeza da companhia de Deus com eles, no amparo amoroso dos benfeitores espirituais e na certeza de que eles estão capacitados por Deus para lidar com a vida, que não há necessidade de desespero e que precisamos buscar sempre esse encontro com Deus dentro de nós mesmos, com muita gratidão, agradecendo sempre o que recebemos, o alimento, o lar, a roupa quentinha, a presença de amigos, de familiares,
e na hora da dificuldade nos unirmos a Deus e dizermos sempre: Senhor, seja feita a vossa vontade, e aí tudo correrá bem. Que possamos então, já um pouquinho mais atentos a isso, seguirmos em frente a nossa jornada, que a paz de Deus esteja com todos nós, a paz de Jesus, que possamos sempre levar a vida com alegria, a alegria de filhos de Deus muito amados. Um grande e fraterno abraço a todos. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.